Voltamos com Tati Repórter. Nós estamos com a participação aqui do advogado Daniel Ronde, prazerosamente está conosco. Daniel, bom dia. Desculpa o atraso, mas se fez necessário as notícias aí. Muito bom dia e vamos falar um pouquinho aí sobre esse ano jurídico, Daniel. Bom dia. Bom dia, Jarney. É sempre uma satisfação estar com você. Você que é um querido companheiro, um querido amigo. Também aí o professor De Grande, o nosso correspondente em inglês lá de Liverpool, né? Isso. Na Inglaterra, nosso querido Chiavenato. Sempre uma satisfação também estar dividindo aí com vocês um diálogo franco e aí à disposição. Eu queria que você fizesse, como nós fizemos aqui, Daniel, ou com o trânsito, um resumo aí, se é possível, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, a nossa entrevista, um resumo jurídico. Como é que foi esse ano? O que você considera que esse ano de 2021 foi para um período muito grande? Tem que fechar um áudio aí, por favor. Você vai fechar o áudio do Chiavenato, por favor, porque senão eu não consigo. É um ano difícil para todo mundo, mas o ano jurídico foi atravancado, foi travado, conseguiu trabalhar. Como é que foi, Daniel? Conta pra gente. Bom, Jarney, como para todos, né, para toda a sociedade, né, a pandemia veio atingindo em cheio a classe jurídica como um todo. Nós tivemos que fazer 100 anos em alguns meses, né, porque nós passamos, num momento de turbulência, a mudar todos os procedimentos, praticamente, esperado e até antes praticado no Poder Judiciário, né? Os advogados tiveram que se reinventar com seus home offices, tiveram que aprender sistemas quase que por osmose, tiveram que tomar todas as atualizações de normas, portarias que regulamentavam a não paralisação do Poder Judiciário, mas com ferramentas até antes somente experimentadas. Eu estou falando de audiência virtual, de teleconferência, de atendimento remoto, de estrutura de escritório com equipamentos, enfim. Nós já estamos vivendo isso já há quase 23 meses, né? Essa situação de pandemia. Ou seja, isso é um corpo que ocupou um espaço e que a gente tem certeza que nunca mais retornará à origem, ou seja, mudanças que aconteceram de forma bastante rápidas. A gente tem certeza no trato do Poder Judiciário que isso nunca mais vai voltar. Digo isso como audiências, por exemplo, de tentativa de acordo, não vai voltar a ser presencial mais, não se justifica mais. A advocacia, o próprio Poder Judiciário, o Ministério Público já está adaptado para que isso aconteça de forma virtual, ainda que cesse uma eventual afrouxamento aí da questão da pandemia. Tivemos um ano também, nesse 2021, que vem terminando, um ano que o Estado Democrático de Direito foi muito cobrado, né? As instituições republicanas elas foram muito cobradas, e nós tivemos várias mudanças. E a que eu posso mais destacar no ramo do Poder Judiciário, ligada aí à advocacia, foi a questão de que em 89 anos, né, da OAB São Paulo, né, a partir de 89 anos, pela primeira vez, quase 90 anos, nós teremos uma seccional paulista que será presidida por uma presidente, por uma mulher. Patrícia Vanzolini foi eleita com quase 70 mil votos, né? Isso já veio numa vertente dessa mudança do Conselho Federal da OAB, determinando que essa cota, né, no caso das mulheres, para que elas compusessem tantas subseções quanto as seccionais, foram várias mulheres eleitas no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Posso citar Bahia, que teve uma chapa 100% de mulheres, São Paulo com a presidente Patrícia Vanzolini, Santa Catarina, Mato Grosso, enfim, várias e importantes seccionais paulistas, a partir de 2022, serão lideradas pelas mulheres. E isso
vem ao encontro desse prestígio que as mulheres precisam ter. Eu costumo dizer, eu tenho 2 filhas, né? E eu costumo dizer para elas, não acreditem na evolução do homem que passou a respeitar a mulher nos seus direitos, etc. Se não fossem vocês, mulheres, brigarem pelos seus direitos, vocês não conquistariam tanto quantos vocês vêm conquistando, ainda que com muita dificuldade. Bom, enfim, esse é um voo panorâmico que... Não, fica à vontade. Pois fica não. À vontade. Pois não, eu só queria começar esse voo aqui, já que você... panorâmico ligado aí. Já que você falou tanto das mulheres, eu queria começar o nosso giro aqui com o Degrande, com o Kevenato, com o Lucinho Mendes, mas eu queria começar com a Carla Carvalho, aqui na nossa bancada, fazendo a primeira questão aqui do nosso giro com você. Carla, por favor. Olá, bom dia. E tá vendo que privilégio já começar falando das mulheres, esse poder. Sim, vamos lá. Vamos lá. Dificilmente, já entrando nessa linha já do Lava Jato, vamos com força já. Dificilmente o nosso presidente, Jair Bolsonaro, seria presidente se não fosse, né, pela operação do Lava Jato. Relembrando agora também que o Moro, ele tem sido, né, trabalhado como um possível nome de terceira via entre Lula e Bolsonaro. Falando disso, né, sobre o Lava Jato, existem mudanças de leis anticorrupção que vai mudar? O que você tem a dizer sobre isso, Daniel? Ô, Carla, é uma satisfação estar falando com você também. Daniel? Bom, Lava Jato foi um... Oi, voltei. Pois não. Carla, mais uma vez, uma satisfação estar falando com você e com toda a equipe aí. De fato, a Lava Jato foi um divisor de águas para muitas coisas, mas assim como um efeito ricochete ou um efeito chicote, né? Muitas vezes aquele esperado punitivismo voltam com leis, como aconteceu no caso da Itália, com leis que passam a beneficiar aquelas eventuais autoridades que se acabam aliando para o lado do crime, da ilegalidade. E a gente vê isso como um efeito chicote, por quê? Porque o que se pôde apurar da Operação Lava Jato, ainda que tenha devolvido os bilhões que devolveu, e eu digo, não sei até quando, porque as notícias recentes aqui no mundo judiciário, a gente tem visto cada vez mais devoluções de processos, devoluções de dinheiro de processos anulados, então não me surpreenderia que essa cifra dos tão falado 15 bilhões que a Lava Jato recuperou, não sejam, se bobear, devolvidos, tá? Mas eu acho que esse é um dos cuidados que as instituições republicanas terão que ter nesse momento. Por quê? Porque se nós estamos falando de cidadania, de uma posição de vanguarda, enquanto poder judiciário, enquanto legislativo, enquanto executivo, nós precisamos sim que as instituições e não as pessoas sejam fortes. O que o cidadão de bem precisa entender é que, na verdade, não existe herói. Numa república, num Estado democrático de direito, o que vige são instituições fortes. Pessoas, nós temos uma origem que a gente acaba querendo endeusar pessoas, né? Sempre querendo achar um salvador da pátria. E isso é horrível para um Estado democrático de direito. Eu tenho visto algumas matérias aí recentes dos Estados Unidos que eles estão fazendo um certo tipo de controle na opinião de representantes de forças armadas. Por quê? Porque ele não é simplesmente um cidadão, no caso de lá um cidadão americano, mas a opinião dele enquanto um representante da força armada gera o quê? Gera uma repercussão social. Então, eu tenho dúvidas que o Moro venha com tanta força a ponto de criar uma terceira via viável. Eu ainda não acredito nisso, está bem no começo, mas eu acho que o papel de juiz justiceiro para a cidadania, para o Estado Democrático de Direito, não é bom. Na área criminal agora, direto para o Lúcio Mendes. Pois não, Lucinho? Um abraço, Daniel. Feliz ano novo, muita saúde para você e para a família. Obrigado pela participação. Então vamos lá, o Código Penal brasileiro, aquela coisa carcamana, velha, né, mal acabada já. No começo até ela tinha lá suas vantagens. Agora eu vou fazer uma pergunta falando do que o povo fala. Duas coisas, Daniel. E aliás, você é um advogado de defesa, fica aí numa situação de advogado do diabo também.
audiência de custódia e maioridade penal. Vamos mexer? Precisamos mexer ou deixa como está? Grande Lucinho, mais uma vez, satisfação falar contigo também. Bom, você como um excelente jornalista já foi no ponto que é o que o povo fala, né? O povo, de uma forma geral, ele tem um sentimento, existe, na verdade, uma visão preconceituosa, equivocada de como a advocacia criminal ela é vista. O que é importante dizer, Lucinho, é que nós estamos vivendo um momento absolutamente punitivista, mas que esse exercício da cidadania, do advogado criminal, ele vem de uma forma a atender o cidadão contra a força do Estado. Nós, cidadãos, somos chamados a entender e respeitar esse papel do advogado no tecido social, na onde ele desempenha. Essas questões que você coloca, como maioridade penal, mesmo a questão de audiência de custódia, isso tem que ser sempre conjugado com olhos na Constituição Federal. Se ela é boa, se ela é ruim, se ela precisa ser mudada ou não, o que nós precisamos entender, e que ela até tenha que evoluir, é que nós precisamos respeitá-la. Mas respeitá-las também na questão do direito penal, mas também na questão de condições dignas para que o cidadão de bem tenha um salário mínimo que possa ter todos aqueles direitos que estão lá na Constituição. Ou seja, a lei ela precisa ser respeitada e cumprida por todos, né, sejam culpados ou inocentes. Eu costumo usar um paralelo, até aproveitando aí o seu posicionamento, que os advogados, de uma forma geral, eles têm prerrogativas. Então, vou te dar um exemplo. O jornalista, ele entrega a sua fonte, se a sua fonte for, por exemplo, um criminoso? Não, ele tem prerrogativa de não entregar a sua fonte, de ter preservado o sigilo da sua fonte. O advogado também, ele não é obrigado a entregar um cliente. Por quê? Porque ele está defendendo o direito daquele criminoso. O médico, se chegar lá um bandido que trocou tiro com a polícia, chegar lá um bandido baleado, esse médico, ele vai curar aquele criminoso baleado ou que precisa de uma cirurgia? Sim, ele vai, porque naquele momento ele é médico. O lixeiro, nós estamos falando de lixo aí, vocês aí falando lá do caso da Via Norte, o lixeiro, ele vai recolher o lixo da Zona Sul e vai recolher o lixo do criminoso. O padre, né, o sacerdote, ele vai ouvir a confissão de também quem é criminoso. E o advogado, quando ele presta seus serviços de defesa técnica ao criminoso, ele está sendo o quê? Um profissional. Ele não está defendendo o crime, mas sim ele não pode ser visto como cúmplice. Por quê? Porque ele está fazendo um exercício de interpretação da lei posta. Então, essas questões, por exemplo, que você fala de maioridade, isso só acontece com mudança da Constituição. E para mudar uma Constituição, nós sabemos como é difícil. Esquece, qualquer deputado, senador que faça um discurso politiqueiro não vai mudar a maioridade penal. Agora, precisamos evoluir? Precisamos discutir, precisamos escolher melhor nossos representantes do Legislativo e daí por diante. Vamos lá, Chiavenato ou De Grande? Passa a vez? Ou... Não, pode falar, Zé. Pode eu falar. Vai lá. Posso ir na frente, De Grande? Vai lá, Zé. Manda ver. Bora. Manda ver. Bom, primeiro de tudo, um grande abraço ao Daniel. Ele sabe o respeito que a gente tem por ele, o carinho também, a amizade. Muito obrigado pelas palavras iniciais. Você terminou, a última palavra que você falou, que a gente tem que apurar o legislativo, né, e transformar o legislativo em um poder com maior força, maior vigor, e para isso precisa de moral, precisa de ética, essa coisa toda. Há um crime em andamento dentro do legislativo. Um vereador foi afastado, né, pelo crime de peculato, pelo crime de roubar dinheiro, de exigir dinheiro a tal rachadinha, né, malfadada rachadinha, de seus funcionários. Isso é roubo, isso é crime, né? E, no entanto, a Câmara se contentou de fazer uma vigilância, uma sindicância interna, né? Sem tomar qualquer providência. Não existe aí o crime político. Nós estamos falando de um crime, né, que é previsto em lei. Isso é um crime. Tem que ser apurado de imediato.
pro bem da Câmara, como é que você, como ex-presidente da OAB, como representante dos advogados, que foi sempre atuante, que sempre se posicionou, sempre teve essa firmeza de conduta, eu queria saber, porque a antiga que te sucedeu absolutamente não falou nada sobre o assunto, a que chegou agora também, não sei se por falta de tempo ou de interesse, também não falou nada. Isso passa batido pela classe dos advogados, um crime perpetuado em plena luz do dia, com a confissão do réu, onde a moça grava, mostra, coisa e tal, e fala, não, mas tem que dar dinheiro para minha irmã. Isso fica só entre nós dois. Quer dizer, o crime está absolutamente comprovado. A Câmara não deveria, para o bem do serviço público, para o bem da moralidade, para o bem de um poder constituído, tomar uma providência, afastá-lo de imediato e depois ver o que é, ou a Câmara não estaria, nesse exato instante, acomodando um crime e convivendo pacificamente com um criminoso? Exatamente, o Luiz Fernando. O que é o Estado Democrático de Direito? Vamos lá, vamos fazer algo um pouco mais abrangente. A democracia, ela vige sobre um princípio de freios e contrapesos. Ou seja, nós temos normas postas que elas precisam ser interligadas, as instituições precisam ser fortes, não existe um poder maior do que o outro, esses têm que viver harmoniosamente, mas um trabalhando num princípio, o outro no outro princípio, e isso visa equilibrar a democracia. Então, nós não podemos aceitar um poder absoluto, quer seja ele de quem quer que seja. Então, não pode haver um poder absoluto do legislativo, um poder absoluto do poder judiciário, um poder absoluto do executivo. E para isso as instituições precisam ser fortes. E nessa equação, existem essas instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil, os sindicatos, que têm o dever, olha a palavra que eu estou usando, o dever, a obrigação de sim, quando ela percebe uma omissão ou que essas engrenagens não estão funcionando, ela tem o dever de provocar. Você lembrou da situação quando eu estive lá na diretoria da Ordem? A OAB, naquele momento, ela liderou a discussão. Por exemplo, sobre a questão de números de vereadores, nós, enquanto Associação dos Advogados e Ordem dos Advogados do Brasil da época, nós fizemos representações contra vereadores que acabaram sendo, inclusive, caçados, né? Nós fizemos apontamentos cobrando essas instituições. Por quê? Porque se existe uma inércia, e se essa inércia ofende, né? Eu costumo dizer, se o cadáver, eu estou usando a figura de linguagem, mas se o cadáver ele começa a exalar odores fortes, nós precisamos de alguém que venha carregar esse corpo. Ou seja, nós precisamos dessas instituições provocando, por exemplo, o Ministério Público, entrando com representações nas corregedorias das instituições, cobrando a mesa diretora de um poder legislativo e assim, etc. E isso serve para quê? Para promover alguém? Não. Isso serve, por quê? Porque as instituições, notadamente aquelas ligadas ao Poder Judiciário, elas têm a obrigação legal de conhecer o texto da lei. E sabendo que aquilo ofende, ela tem sim, no meu entender, o dever, obrigação de enfrentar essas questões. O que acontece, o que a gente vê, é um grande compadrio. Né? A gente costuma ver interesses particulares, muitas vezes, sobrepondo interesses públicos. E isso é o grande problema que nós temos hoje no país. Por quê? Porque o compadrio, os interesses particulares, sobrepõem o interesse público. Né? Aquele interesse que deveria ser de todos passa a ser de alguns, e sendo de alguns, existe a criação do problema e a venda, muitas vezes, da solução. Ou seja, perde quem? Golfeto, né? O saudoso professor Golfeto, ele falava uma frase que eu acabei decorando. Quando o gato faz um acordo com o rato, quem perde é o dono da padaria. Muito bem. Zé, tudo bem? Tranquilo? Respondido? Perfeito, perfeito. É isso, a resposta que eu não poderia esperar a resposta diferente. Brilhante, brilhante a exposição dele.
8h43, a gente continua conversando aqui, fazendo uma retrospectiva do ano jurídico com o advogado, amigo, companheiro Daniel Ronde. Passar para o Sérgio Degrande, por favor. Degrande, vamos lá. Daniel, muito bom dia, é um prazer enorme estar falando com você. O termo da moda hoje é judicialização. Esse é o termo da moda. Todo canto é tal da judicialização. O presidente fala que não pode judicializar, o outro fala que vai judicializar e, na verdade, a coitada da Constituição brasileira, já velhinha, capenga, eu participo da ideia de que já está na hora de uma nova Constituinte, a gente tem que mudar um monte de coisas, pelo menos mais simples, não essa Constituição enorme, bonita, sensacional, bacana, mas ineficaz, né? Mas o termo judicialização acompanha hoje todos os noticiários brasileiros. Como é que você vê isso? Quer dizer, antigamente a gente lembrava nome de jogador de futebol, né? Ah, o Palmeiras tinha Leão, Eurico, Luiz Pereira, Nelson e Zeca, Dudu e Ademir da Guia. Hoje você sabe o nome dos caras que compõem o Supremo Tribunal Federal. Eles deixaram de ser ministros e passaram a ser astros de um jogo de futebol, né? Quer dizer, a população fala, não, Lewandowski, nossa, Lewandowski é reacionário. Lewandowski não era da seleção lá? Da seleção da Polônia. O Gilmar Mendes, esse aí solta todo mundo. A Rosa Weber só dá as suas... Que time, hein, amigo? Seus times. Que time, hein? Não, a Rosa Weber só fala aquilo que o estagiário põe lá na mão dela, e assim por diante. Quer dizer, cria um monte de fantasia, um monte de coisa em cima de juiz do Supremo Tribunal Federal. E a judicialização vai para o espaço. Como é que vocês estão vendo isso, hein? Professor Degrande, aquela satisfação do reencontro, né? Eu assisto o professor, mas tenho a satisfação de ter sido seu aluno ali na rua Tibiriçá. É sempre um prazer enorme dividir agora a bancada com você, querido professor. Bom, triste é a nação que conhece mais do poder do Supremo Tribunal Federal, o nome dos ministros, do que o futebol, né? Porque isso demonstra exatamente a falta de prestígio, muitas vezes, que essas instituições vigem, né? Para que serve o Poder Judiciário? Perdão. O Poder Judiciário, uma judicialização, ela deve ser a última ratio, a última gota de algo que não enfrentou o diálogo, algo que não enfrentou o que a gente chama de pacificação. As ações judiciais, elas servem para promover a paz. Veja o que eu estou dizendo. Uma ação judicial, ela existe para promover a paz. Ou seja, eu tenho um interesse, você tem um interesse, esses interesses são conflitantes, eu preciso de quem? Eu preciso de uma terceira pessoa que tem que ser isenta, que não tem preferência nem com o Daniel, nem com o professor Degrande, e que vai pegar todos esses fatos, todas essas provas, vai analisar e vai entregar para um dos dois quem tem a razão. Se a gente remeter para a história, é aquela situação de Salomão, quando tinha a disputa de duas mães querendo ser mães de um único filho. E ele achou uma solução. O que a gente vê hoje é que quando você pega as estruturas desse poder judiciário ou de algumas formas de instituições, elas privilegiam aquilo que a gente estava falando com o Fernando Chiavenato, a questão do compadrio. Como que você pode admitir, por exemplo, o atual e mais recente ministro André, que ele passou tanto tempo num determinado governo e depois de indicado, tanto tempo fazendo exatamente o, aspas, lobby para que fosse aprovado para ir compor uma Corte Suprema de Justiça, do qual ele vai julgar interesses ligados a governo A, B, ou interesses religiosos ou não religiosos, enfim. Talvez o que a gente precise nesse momento refletir, e talvez até com uma nova carta constitucional, é a forma de composições. Será que tem dado certo eu ter um Supremo Tribunal Federal
quer que seja indicado por qualquer governo de hoje, do passado, mas será que é importante que o Supremo Tribunal Federal, que é a corte máxima de justiça, que hoje apita em todos os assuntos, seja indicado única e exclusivamente por uma questão política? Interrogação, professor. Eu, na minha pequenez, na minha posição aqui de observador, como um pequeno advogado, eu acho que isso deveria, sim, de alguma forma mudar. Eu acho que nós deveríamos prestigiar, por exemplo, como tenho discutido, técnicos, pessoas que se dedicaram. Como eu digo que um juiz, para ser um bom juiz, ele tem que ter tido e tem que ter sido efetivamente advogado. Hoje, a pessoa, para ser juiz, ela tem que comprovar um período mínimo como advogado. Ou seja, para que ela conheça as alguras, os problemas daquela pessoa que bate no teu escritório e te vem te apresentar um problema. É uma visão antagonista, para na hora que eu estiver na posição de julgador, eu ter a empatia, a sensibilidade de julgar com isonomia. Professor, precisamos sim de muitas mudanças. E essas mudanças precisam acontecer. E a melhor forma de acontecer é isso que está acontecendo aqui hoje. Um debate aberto, a informação transparente e de uma forma bastante pública. A luminosidade, a transparência é um efetivo detergente, professor. Até porque, né, Daniel, existem duas justiças. Desculpa aí, eu sei que as pessoas nem sempre aceitam isso, mas tem a justiça do pobre e a justiça do rico, não é? Aqui o centro de detenção provisória está cheio de gente aqui, ó, que já está no 5º, 6º ano de cadeia, está puxando cadeia, nem julgado foi ainda. Por quê? Porque é pobre. Em compensação, tem um outro que vai preso, e aí ele só consegue, vai preso não, ele é condenado, ele só vai preso se passar pela última via, que é o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, um consegue segurar as contas, por quê? Porque é rico. E o outro não consegue nada, nem um advogado, nem defensoria, porque é pobre. Ou a justiça é para todo mundo, ou a gente tá brincando de outra coisa, pô. Tá na hora de mudar esse negócio. Todo mundo tem direito à justiça. Se nós temos que cumprir 3 etapas, que as 3 etapas sejam cumpridas para todos. Vamos cumprir a primeira, só a primeira, que a primeira seja cumprida para todos. E aí, na segunda instância, enquanto não vem a sentença, vai puxar o candeão. Mas que todo mundo tenha direito à sua defesa. Porque, ó, tá uma brincadeira. Defesa do rico e defesa do pobre. Poxa, que Estado de Direito é esse, Daniel? Exatamente, professor. O que o senhor falou é uma grande realidade. E eu não escondo isso. As pessoas com maior poder aquisitivo, elas têm condição de contratar advogados mais preparados, ela tem condição de contratar equipes de advogados que têm escritório, por exemplo, na sede dos tribunais, quer seja na capital ou mesmo no Distrito Federal. Advogados que gozam de prestígio pela sua notoriedade em termos de formação, etc. e tal. Enquanto você olha para a realidade das cadeias, né, que é uma máquina de moer pobre, né, a justiça hoje, infelizmente, é uma máquina de moer pobre, né? Por quê? Porque esses pobres que não têm condição financeira de contratar os melhores advogados, os melhores técnicos, os melhores assistentes desses advogados, eles acabam sendo obrigados a se valer da defensoria pública. Por quê? Porque o cidadão precisa entender que ninguém pode ser julgado sem que tenha um advogado. E se ele não tiver condição de pagar um advogado, o Estado tem que pagar. Agora, o Estado tem interesse de equipar, por exemplo, uma defensoria pública? E eu digo mais, hein, professor? Defensores públicos, Ribeirão Preto, que é uma realidade mais próxima a mim, são excelentes defensores públicos, mas nós estamos vendo situações aí, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, de casos que chegam lá de roubo de sabonete, de furto de sabonete, furto de pasta de dente, e que a pessoa fica 5, 6 anos, muitas vezes, presa por conta de estar aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Em outros casos de repercussão ou de pessoas com poder aquisitivo maior, alguns ministros muitas vezes avocam o processo e decidem, ainda que por salto. O que você disse é uma grande realidade.
Agora, nós precisamos exatamente ficar indignados com essa realidade. Não dá para aceitar, não dá para aceitar passivamente. Eu só acho que, por isso, por exemplo, para entrar até numa questão polêmica, eu sou contra a pena de morte. Por quê? Porque eu, como advogado, sei que se instituir uma pena de morte, vai morrer muito inocente, principalmente se ele for pobre ou negro. Por quê? Porque muitas vezes ele não vai ter condição de se defender. Agora, criar normas para jogar para a torcida, eu sou totalmente contra. Por quê? Porque você vai prejudicar apenas quem? Apenas o pobre e o periférico, as minorias e a grande, as maiorias, né? No caso, as minorias vão continuar tendo abertas as portas dos palácios aí, como sempre teve. Maravilha. Daniel, quero agradecer demais a tua participação nesse balanço aí do ano jurídico em várias áreas. Muito obrigado pelas respostas e vamos te aguardar aqui mais vezes em 2022. Grato demais. Feliz ano novo para você, para a Denise, para as meninas, para toda a família, enfim. Muito obrigado mesmo pelo companheirismo, pela amizade e pelo teu trabalho profissional aí. Valeu. Obrigado, querido. Eu que agradeço, Jarney, é sempre uma satisfação estar diante de tamanho brilhantismo dessa bancada, de pessoas que eu admiro, que eu sigo, e você é uma delas, e transmita também lá para a Alessandra, para a Bibi, para todas as meninas lá, os nossos abraços. Um feliz ano novo a todos. Obrigado, querido. Um abraço. Fica com Deus aí.